E aí, aqui é o Dead Jack mais uma vez e eu espero que esteja tudo bem contigo. O título do vídeo dessa vez ficou bem chamativo, não ficou? Pois é, essa coisa de Jesus alienígena e quadros católicos retratando OVNIs já foi assunto para documentário no History Channel e tudo. E, como sempre, grandes discussões na internet. E eu tenho coisas bem interessantes para mostrar para você hoje. Todo mundo provavelmente já pelo menos ouviu falar da ligação que fazem entre as pirâmides e a construção das pirâmides, e os alienígenas, o povo maia e os alienígenas, das pinturas rupestres que retratam OVNIs e esse tipo de coisa. Mas você já viu os quadros católicos da Idade Média que mostram objetos voadores praticamente idênticos aos discos voadores de hoje em dia? Então, o interessante é que esses quadros eles eram encomendados mesmo pela Igreja Católica. Ou seja, eles não vieram de nenhum doido aleatório por aí que decidiu pintar qualquer coisa. A Igreja Católica encomendava, ela pedia a obra do jeito mesmo que estamos vendo. Eu tenho vários desses quadros para mostrar para você hoje e a gente também vai falar um pouco desse assunto. Então vamos começar por esse aí que já está na tela. Se chama A Anunciação com Santo Emídio, pintado em 1486 por um artista italiano chamado Carlo Crivelli. Essa pintura nos mostra essa estranha coisa circular no céu, disparando uma espécie de raio, de feixe de luz, em Virgem Maria, Mãe de Jesus. Entre a Virgem Maria e o objeto estranho, a gente pode ver uma pomba, que em diversos outros quadros católicos tem o significado dessa fecundação mística que foi feita em Maria, sabem? Claramente, esse objeto no céu lembra um OVNI. E ainda por cima, a gente pode fazer alusão desse feixe de luz com a luz descritas pelas pessoas que dizem que já foram abduzidas. Ou seja, é só ligar as coisas. Muitas pessoas acreditam que Maria foi abduzida e fecundada artificialmente por alienígenas, e Jesus seria um híbrido. Isso também explicaria seus poderes e a ligação com o céu que Jesus tem. Mas temos muitos outros quadros para ver ainda. Vamos para o próximo antes de começar com teorias. Olhem só, esse aí é a Crucificação de Cristo, pintura feita em 1350 acima de um altar no monastério da Sérvia. Aqui vemos claramente duas figuras que parecem estar pilotando naves, uma no canto direito e uma no canto esquerdo. Teóricos defendem que isso poderia ser uma representação do Sol e da Lua, mas outras pessoas e sites da internet afirmam que o cristianismo não aceita qualquer outra divindade exceto Cristo, Deus e o Espírito Santo. Ainda mais naquela época, isso seria considerado sacrilégio. Então beleza, próximo quadro. Esse quadro também tem o nome de A Crucificação de Cristo. Ele foi feito em 1600 para uma catedral na Geórgia e não tenho muito para falar sobre. Ele é mais um quadro que retrata a crucificação de Cristo, mas nele nós também podemos ver claramente dois objetos voadores estranhos flutuando. Mas agora olhem esse quadro aqui. Ele foi feito em 1710 por um artista da Holanda e tem o nome de O Batismo de Cristo. Nesse quadro, nós podemos ver claramente algo que se assemelha a um disco voador, emanando mais uma vez esses feixes de luz sobre a cena do batismo. Essa ideia dos OVNIs, dos alienígenas sempre presentes, espreitando,
observando o Cristo ao longo de sua vida só ajuda a reforçar ainda mais essa teoria de que ele seria um híbrido alienígena em uma missão na Terra. Aliás, eu esqueci de falar, as pessoas que acreditam nessa teoria, elas também acreditam que Maria, mãe de Jesus, foi uma das primeiras pessoas a serem abduzidas. Essa pintura aqui se chama O Milagre da Neve, feita em 1428, pelo pintor Masolino. Essa obra retrata um acontecimento tido como milagroso quando no século IV em Roma nevou num dia de verão. A pintura nos mostra os habitantes do lugar admirados com a neve ali no chão, enquanto lá em cima Jesus e Maria flutuam sobre o que tem o formato de uma nuvem. Estranho mesmo é o formato como essas nuvens de trás têm e a distribuição nelas sobre o quadro também. É bem fácil de lembrar de discos voadores ao olhar para elas. Os entusiastas dessa teoria acreditam que, na verdade, isso seria toda uma frota de OVNIs, já que OVNIs às vezes também são ligados ao que? Eventos climáticos. Mas vamos seguindo. Olhem esse aqui agora. É bem interessante. Na parte superior da arte, vemos a representação de Jesus, o Espírito Santo, né? Que é representado por uma pomba branca também, e Deus do lado direito. Mas o que é isso entre eles? Você pode ter pensado que é o planeta Terra, talvez. Mas onde estão os continentes? E o objeto não parece ser metálico? Agora deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Você já ouviu falar no Sputnik 1? É isso aqui, olha. E se trata nada mais e nada menos do que o primeiro satélite artificial que a humanidade enviou para o espaço, em 1957. O nome desse quadro que estamos vendo é Glorificação da Eucaristia e foi pintado mais ou menos no final do século XVI e encomendado por uma igreja na Itália. Agora vamos analisar um último quadro antes de falarmos um pouco mais a fundo sobre toda essa história. A Madonna com São Giovannino, feito no final do século XIV. Bem mais fácil achar o suposto OVNI nessa aqui, né? O engraçado nesse quadro é que tem um homem e seu cachorro e eles estão olhando curiosos para o céu. Interessante. Mas então, meu caro amigo ou amiga, toda essa teoria é muito difundida por aí, espalhada por vários lugares. Tu pode ver vídeos e matérias sobre isso em vários canais e sites por aí com milhões de seguidores, tipo Fatos Desconhecidos, por exemplo, e até blogs que só tratam de ciência, tipo a Hype Science. E pô, o maior exemplo que eu tenho para dar disso mesmo é o próprio History Channel, que fez um documentário e tudo sobre isso, um episódio lá, né, dos alienígenas do passado. Então, tudo o que eu mostrei para vocês aqui, vocês poderiam ver através de um desses meios que eu citei. Mas tem uma coisa que eles não mostraram e eu vou mostrar aqui para vocês. Estão preparados? Sabe o que é? A verdade. Quem já é meu inscrito e assiste meus vídeos sabe, porque eu já falei isso várias e várias vezes, que um dos maiores motivos para eu ter criado esse canal é ver esses sites, páginas e principalmente canais do YouTube espalhando um monte de mentira escrota. Eles não se dão nem o mínimo de trabalho de pesquisar sobre as coisas antes de saírem falando. Daí espalham informação falsa para milhares ou até milhões de pessoas. E isso é ridículo. Agora vamos desmistificar tudo isso então? Olha só, sabem qual é a maior armadilha para fazer as pessoas caírem nessa história toda?
é o fato de que ninguém manja dos simbolismos usados nas artes antigas. E sabem qual é a maneira mais fácil de desmentir toda essa história? É só a gente comparar artes diferentes, mas que retratam uma mesma cena. Olha só, lembram das artes sobre crucificação de Cristo? Pois é, aquilo eram sim o Sol e a Lua. Eu vou deixar passando aí na tela várias artes com essa mesma cena da crucificação e essa representação diferente do Sol e da Lua. Essa coisa de representar o Sol e a Lua com feições humanas foi importada, digamos assim, da cultura romana. E a Igreja Católica Romana só continuou a tradição. Uma outra curiosidade também é que podemos reparar que essas representações humanas do Sol e da Lua às vezes aparecem mostrando só uma face e às vezes aparecem mostrando os corpos completos, como no caso lá que eu falei que se pareciam naves sendo pilotadas. Mas a curiosidade está no fato de que seja só uma face ou seja um corpo todo, eles sempre vão estar olhando na direção de Cristo, como se o Sol e a Lua fossem testemunhas do que aconteceu. Entendeu? É bem interessante, mas enfim, vamos seguindo. Lembram da última arte que eu te mostrei? A Madonna com São Giovannino, onde tem um cara e seu cachorro e eles estão olhando curiosos para o alto, vendo o objeto no céu e tal. Então, vamos fazer a mesma coisa agora. Eu vou deixar passando aí na tela umas outras artes dessa mesma passagem na Bíblia, que eu vou ler para vocês agora e vocês vão entender tudo. Olha só. E havia, na mesma terra, pastores ocupando os campos e vigiando o seu rebanho durante a noite. E Ló, um anjo do Senhor, veio até eles, e a glória do Senhor brilhou plena sobre eles, e eles ficaram com muito medo. E o anjo disse a eles: Não temam, contemplem. Eu lhes trago boas novas de grande alegria, que são para todos. Para vocês nasceu neste dia na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí, depois de saber que a pintura retrata essa passagem da Bíblia, e depois de comparar com outras obras que retratam a mesma cena, tu ainda acha que o camponês está olhando para um OVNI? Óbvio que é um anjo, né? Agora eu vou refrescar a tua memória com a primeira imagem da qual falamos sobre, a Anunciação com Santo Emídio, que mostrava a fecundação de Maria, que eles falam que é uma abdução e tal. Nada disso. Primeiro, é só você olhar com um pouco de atenção que tu vai ver que não tem nada de objeto voador não identificado na pintura. Na verdade, se trata de uma nuvem branca com pequenos anjos formando círculos dentro dela. Anjos formando círculos dentro de uma nuvem foi uma maneira muito usada na Idade Média para se fazer uma representação de Deus em pinturas. Inclusive, na própria Divina Comédia, Deus é mostrado dessa forma. Enfim, pessoal, aquela coisa do Sputnik também não é nada daquilo. Aquele é chamado o globo de criação, que nessas artes representa, né, como se fosse um objeto que Deus usava na hora da criação da Terra, algo assim. Resumindo, não tem nada de OVNIs em pinturas católicas. Sinto muito por isso, mas eu precisava acabar com essa mentira. Que, tem vídeo aí com 300 mil, 500 mil views e todo mundo acreditando, entendeu? Eu acho isso algo absurdo. Mas enfim, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Apesar de ter muita coisa para desmistificar ainda, eu também pretendo fazer vídeos sobre os mistérios que realmente não têm explicação. Afinal, né, quem não gosta de um mistério?
Mas enfim, eu repito, espero mesmo que vocês tenham gostado. Se sim, não esquece aí de se inscrever no canal, de deixar o like, e eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Valeu? E nunca se esqueçam, a verdade está lá fora.